Força Mística é a equipe mais poderosa de todos os tempos. É isso mesmo que você ouviu, nem Samurai nem Super Mega Force. Força Mística é a equipe mais poderosa de Power Rangers e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Dentro do fandom de Power Rangers, sempre existiram aquelas pessoas que discordam fortemente dessa afirmação. Porém, recentemente tem se criado uma onda massiva de pessoas que afirmam com todas as letras que Força Mística é uma equipe fraca, superestimada e que não tem feitos. E realmente, Força Mística não é a equipe com mais feitos concretos do mundo. Mas falar que Força Mística não tem feitos é uma das afirmações mais ridículas que você pode fazer. Pra gente ter uma noção real do poder dessa equipe, eu vou separar por partes. Então vou começar falando da força física dela. Ainda nos primeiros episódios, o Xander tinha uma força tão grande que ele foi capaz de atordoar e afugentar um verme gigante com um único golpe de seu machado. Claro, você pode argumentar que ele não derrotou o monstro, mas eu reforço, ele estava no início de sua carreira como Ranger, era um novato. E se no episódio 3 ele já tinha uma força física tão grande, imaginem o quanto a força do Xander não aumenta com as luvas, que é uma magia que aumenta os atributos físicos do usuário em diversas vezes. Tanto que quando o Xander foi enfrentar o Skullington, a sua força não era nada perto da força desse monstro. Mas ao desbloquear as luvas da Força Mística, ele humilhou seu oponente como se não fosse nada. E ele ainda consegue ir além, pois no episódio 15 ele desbloqueia os músculos místicos, que é uma magia que aumenta ainda mais a sua força física e ela consegue ser mais forte que as luvas da Força Mística. Ou seja, estando nesse modo, a força do Xander no episódio 3 já foi superada há muito tempo. Mas Lucas, os músculos místicos é uma magia do Xander. Os Rangers nunca se mostraram capazes de utilizá-la. Ela não reflete a força da equipe. Se você pensou algo desse tipo, você está certo e errado ao mesmo tempo. Pois nós temos que lembrar que os Rangers ainda possuem o modo Guerreiro Lendário. Pra quem não conhece, o modo Guerreiro Lendário é o power-up da equipe de Força Mística e é uma transformação superior a qualquer outra magia dessa equipe. Ou seja, o argumento de que os Rangers não têm a mesma força que o Xander já cai por terra, pois o modo Guerreiro Lendário é bem mais forte que a luva ou os músculos místicos. Um feito de força muito interessante do modo Guerreiro Lendário ocorre no episódio 28. Nesse episódio, os clones malignos da Vida e da Madison se fundem e se transformam num sapo gigante. Sendo assim, elas conseguem prender a Madison verdadeira com uma poderosa língua. Para escapar disso, a Madison se transforma no modo Guerreiro Lendário e com a sua força, ela explode a língua em dezenas de pedaços. Mas enfim, eu acho que já deu para entender o quão forte fisicamente essa equipe pode ser. Na questão da velocidade, nós temos dois feitos que demonstram que essa equipe também tem super velocidade. No episódio 12, os Rangers conseguiram desviar de uma rajada de um monstro gigante e saltar em super velocidade. Já no episódio 16, os Rangers revelam que podem utilizar a magia da velocidade, uma magia que os permite se locomover em super velocidade, bem similar ao que os ninjas fazem em Tempestade Ninja. A diferença é que aqui a super velocidade não se limita somente ao deslocamento, mas ela também se estende à super velocidade de reação. Isso se comprova no episódio 10 quando o Xander utiliza as luvas da Força Mística para ter uma super velocidade de reação e uma super agilidade que conseguiu desviar de rajadas super rápidas do monstro do dia. E essa velocidade de reação também se mantém no modo Guerreiro Lendário, já que tanto o Xander quanto a Vida conseguiram bloquear diversas rajadas em alta velocidade do Gekor. Eles até tiveram uma certa dificuldade, mas vale lembrar que o Gekor é um cara extremamente veloz e os seus ataques também. Já no quesito da resistência, essa equipe tem dois feitos bem absurdos. No episódio 3,
os Rangers foram engolidos pelo Mucor, que estava gigante, e conseguiram resistir ao ácido sulfúrico de sua barriga por um bom tempo. E se um ácido sulfúrico comum já é corrosivo, imaginem o ácido sulfúrico de um demônio que estava gigante. Outro feito muito bom é quando a Gnatu gigante pisa com toda a força nos Rangers, mas eles resistem e ainda conseguem se transformar no Megazord mesmo estando debaixo do pé dela. E por último, mas não menos importante, agora é hora de falar sobre o nível da magia dos Rangers. No episódio 5, ao ouvir que seus poderes mágicos eram fracos, o Nick se enfurece, invoca o poder da Fênix e com ele consegue afundar o Korag na parede de uma montanha. Já no episódio 12, o Korag dá o troco, pois com um ataque de magia negra, ele também afunda o Nick na montanha. E esse nível de poder do Korag só aumenta, já que no episódio 16, com um simples ataque do lobo, ele conseguiu quebrar o asfalto e destruir todo o chão. Mas por que eu estou falando do Korag sendo que o cara nem é um Ranger e o poder dele não reflete o poder da equipe? Isso porque, apesar de serem grandes feitos, o que o Korag fazia no começo da série não era nada. Posteriormente é mostrado que o Korag sempre se segurou, ele nunca utilizou seu potencial máximo. Lá pro final da temporada, os níveis de poder de forma geral vão se escalando de uma maneira absurda. Mas dito isso, o quanto eles crescem? Ainda no episódio 3, onde os Rangers eram novatos, com a sua besta o Chip conseguiu dar sérios danos e derrubar o Mucor que estava gigante. Mas um feito que retrata muito bem o poder de força mística ocorre no episódio 12. É bom eu começar dizendo que, embora ela seja uma feiticeira muito poderosa, a Aldona é bem fraca sem a sua varinha mágica. Ou seja, para que ela atinja o seu potencial máximo, ela precisa estar em posse da sua varinha. Mas onde eu quero chegar com isso? Só de estar perto da varinha, eu repito, só de estar perto, ela conseguiu lançar um feitiço que forneceu magia extra para o Megazord e ainda conseguiu congelar completamente a espada do Morticon que estava gigante. E o Morticon era um inimigo poderosíssimo que utilizava um tipo de fogo criado a partir de magia negra. Não era um simples foguinho. Se a Aldona, estando pequena e próxima de sua varinha, já conseguiu fornecer magia nível Megazord, qual vocês acham que é o poder dessa mulher quando ela está em posse da varinha? É muito maior. Até os próprios Rangers, estando desmorfados, já tinham poder suficiente para afetar seres gigantes. E nessa parte do vídeo também é extremamente cabível citar o nível de poder do Imperioso. Logo na sua primeira aparição, o Imperioso tinha tanto poder mágico que ele conseguiu se gigantificar ao ponto de fazer o Megazord parecer um bonequinho. Ah, mas em toda a temporada os vilões conseguem ficar gigantes. Ok, mas é qualquer um que consegue chegar a essa estatura e ainda com um poder próprio? Eu acho que não. E lembrando que por mais que o Imperioso fosse um vilão muito poderoso, outros vilões e os próprios Rangers superaram o poder dele em diversas vezes. Mas se o Chip no começo da carreira já conseguia afetar monstros gigantes, e a Aldona, que nem é uma das personagens mais poderosas da temporada, já podia fazer aquilo, imaginem o quão surreal não é o nível de magia dos Rangers no modo Guerreiro Lendário, que é um power-up concedido pelo próprio Tribunal da Magia, entidades responsáveis por garantir que haja magia no universo e capazes de alterar até mesmo a realidade. Tanto que ao receberem essa transformação, o Degron e o Genji afirmam que eles estão com mais poder do que nunca e só o Tribunal da Magia poderia fornecer esse tipo de poder. É evidente que esses feitos não são o suficiente para afirmar que Força Mística é a equipe mais poderosa. Mas porque aqui no canal eu sempre pontuo que equipes como Zell, Tempestade Ninja e Dino Trovão são fracas, mas Força Mística é a mais poderosa. Muitas pessoas acham que Força Mística é a equipe mais poderosa por conta da magia.
já que teoricamente a magia não tem limites e com ela pode-se fazer de tudo. Mas eu já te adianto que isso não é verdade, e sim, a magia dentro de Power Rangers tem sim os seus limites. Outras pessoas acreditam que Força Mística é a equipe mais poderosa, pois em outras obras, a magia é sempre muito poderosa. É só pensar em personagens como Doutor Estranho, Senhor Destino ou o próprio Harry Potter. Eu não acho correto comparar a equipe de Força Mística com a magia de outros universos fictícios, até porque cada obra é diferente, porém a gente pode comparar a equipe com outras obras dentro do próprio universo de Power Rangers. Como Power Rangers possui diversos magos e feiticeiras, eu vou citar aqui somente aqueles que possuem ligação com Força Mística. Nós bem sabemos que depois de Power Rangers no espaço, a vilã Rita Repulsa acabou sendo convertida para o lado do bem, e anos depois se tornou a poderosa Mãe Mística. No entanto, ainda como Rita Repulsa, ela já tinha a capacidade de abrir uma enorme cratera no centro da cidade, além de criar um grande terremoto. E vale lembrar que a Rita era uma feiticeira medíocre. Ela tinha sim boas habilidades, mas não era uma personagem tão poderosa. A Rita só irá se tornar verdadeiramente poderosa a partir do momento em que ela aprende a usar magia benigna e assume o seu cargo como a Mãe Mística, que no caso é o maior ícone da magia do bem. Ela era a feiticeira mais poderosa ali. Mas se nós não considerarmos a magia da Mãe Mística, qualquer mago em Força Mística é absurdamente superior à Rita de Mighty Morphin. Outra temporada que nós podemos comparar com Força Mística é a sua sucessora, Operação Ultraveloz. Os Rangers da Operação Ultraveloz são incrivelmente fortes, onde logo no começo eles já eram capazes de abrir fendas enormes no solo com simples golpes. Até os vilões mais fracos podiam fazer isso facilmente. E mesmo possuindo toda essa força, eles ainda não tinham força nem poder suficiente para conseguir segurar o tranco que a broca detonadora gerava. E mais uma vez, onde eu quero chegar com isso? Para resolver esse problema, o Sr. Hartford precisava de uma fonte de energia muito poderosa para estabilizar a broca. Sendo assim, ele comprou uma escama do Coração de Fogo. Sim, o Coração de Fogo, o mesmo dragão que se torna o Battleizer pessoal do Nick. E gente, se apenas uma escama do Coração de Fogo conseguiu ser mais poderosa que um Ranger da Operação Ultraveloz, imaginem como o Nick no Battleizer não é poderoso. O nível de poder dele é dezenas de vezes maior do que uma única escama, já que o cara literalmente se funde com o dragão. Dentro de Operação Ultraveloz, eles até mencionam que nos escritos galeses é dito que uma escama de dragão tem energia suficiente para iluminar o mundo. Claro que isso pode ser só uma fábula, mas é inegável o poder do Nick no Battleizer, que consegue ser até maior do que o modo guerreiro lendário. E mesmo sabendo de tudo isso que eu citei no vídeo, ainda existe aquele tipo de fã ignorante que quer argumentar: ah, mas o Nick no Battleizer não tem feitos. A única coisa que ele fez foi destruir um muro de tijolos. Ah, mas o Nick no Battleizer é mais fraco do que a forma base. A forma base tem muito mais feitos. E olha, esse é aquele momento que dá vontade de falar: vem cá, senta aqui que o titio vai te explicar. O que torna a Força Mística a equipe mais poderosa não é o fato deles terem magia, ou o potencial que a magia pode alcançar, mas sim os inimigos que eles enfrentaram, os 10 Terrores. Os 10 Terrores são basicamente deuses do inferno. Eles são os arautos mais poderosos do mestre, e seu poder mágico supera qualquer outro já apresentado em Força Mística. Esses são os únicos vilões em Power Rangers que podem destruir a Terra mesmo estando pequenos. Claro, a gente já teve em Power Rangers no espaço a Astronema que podia destruir a Terra com um míssil. Em Power Rangers SPD o Grum também podia fazer isso com a sua nave. Nos quadrinhos os Empíricos também podiam destruir o mundo. Mas aí é que tá a questão. Somente os 10 Terrores se demonstraram serem capazes de destruir o mundo no tamanho de uma pessoa normal. Eles nem precisavam ficar gigantes.
Mas Lucas, eles nunca destruíram o mundo. Isso aí é só citação de Power Rangers. Outros vilões também falavam que iam destruir o mundo. Por que acreditar neles? E realmente, dentro de Power Rangers nós temos dezenas de afirmações desse tipo, como por exemplo essa aqui do Zordon. Gotham tem o poder de criar nevascas, furacões e tufões para destruir o mundo. Esta criatura tem que ser destruída imediatamente. Mas o que diferencia as frases sem pé nem cabeça do Zordon das frases ditas pelos 10 terrores? A diferença é que em Power Rangers Mighty Morphin não existe nada que comprove o que o Zordon está falando. Não existem monstros que destroem prédios por completo, não existem monstros que destroem cidades. Os monstros até já mostraram ter um nível de poder bem definido, sendo muito abaixo das temporadas medianas. Mas em Força Mística, nós temos sim algo que comprove, que é o próprio Mestre do Submundo. No último episódio, o Mestre consegue dizimar a superfície da Terra e praticamente derrota todos os Rangers. Aí você até pode me dizer, ah, mas o Mestre não dizimou o mundo, ele apenas foi para o futuro. Errado, o Mestre nunca disse que ele foi para o futuro. O que ele disse foi, esse é o futuro de vocês, mas ele nunca deu uma explicação para o que aconteceu. Eu não acho correto utilizar as cenas japonesas como base, pois Power Rangers é uma versão diferente e muitas coisas são cortadas. Mas como a Disney era uma empresa meio burra, ela cortou até muitas explicações. E como a cena em Mad Ranger é basicamente a mesma, eu vou utilizar a explicação que o Deus Absoluto deu. O que o Deus Absoluto explica em Mad Ranger é que além de dizimar a superfície da Terra, ele ainda tinha poder suficiente para devorar o próprio tempo. O que faz muito sentido, já que tanto o seu poder quanto o do Mestre é devorar tudo. E quando o Nick acerta o Mestre em cheio, tudo volta ao normal, pois o tempo estava armazenado dentro dele. Você ainda pode tentar dizer que esse poder era do Mestre e não dos 10 terrores. Então não dá pra dizer que os 10 terrores destruiriam o mundo. Mas espera um pouco, qual era o objetivo do Mestre? Era destruir o mundo. E quem ele enviou para fazer esse serviço? Os 10 terrores. Eles mesmos afirmam isso em alguns episódios. O de vocês neste reino terminou. Eu escolhi trazer o castigo para vocês. Força vulcânica! Explosão sensacional! Ele é quente? É, e quando a bola de lava cair, nosso trabalho terá terminado. Percebam que nessa cena o Magmar estava pequeno e ele criou um único ataque que poderia dizimar a superfície da Terra. O próprio Gekor afirma que quando a bola de lava caísse, o trabalho deles ali estaria terminado. Mesmo assim, eu já vi algumas pessoas querendo afirmar que essa bola não destruiria o mundo, que ela apenas poderia destruir um quarteirão ou uma cidade, mas sinceramente, eu não sei de onde as pessoas tiram esses absurdos. Povo da superfície, quero apresentar os destruidores do seu mundo. Esse é o fim de vocês e do resto do mundo humano! Não acabou ainda. Os outros vão conseguir derrotar você. Quando eu terminar, o mundo da superfície não passará de um mundo devastado. Rangers! Você de novo! Por ordem do mestre, estou aqui para destruir o seu mundo. Aqui a gente vê que em momento algum os caras falam de destruir cidades. O tempo todo eles deixam claro que o objetivo é destruir o mundo. No caso do Magma, tanto ele quanto o Gekor tinham certeza que aquele ataque finalizaria o trabalho, e no caso da Itasis, no momento em que ela foi realizar o trabalho, o mestre já estava vivo, e mesmo assim ele enviou ela. Você pode achar que isso ainda é citação, e que eles não podem destruir o mundo. Mas para pensar só um pouco. O cara tem poder para destruir o mundo, mas ele envia alguém que não tem capacidade para isso? Qual é a lógica? É a mesma coisa que um mestre de obras contratar um pedreiro que não sabe construir. Não faz sentido.
E assim, gente, claro que ter monstros destruindo prédios com facilidade em todo episódio é um grande sinal de poder. Eu mesmo fui uma das primeiras ou a primeira pessoa a trazer esse questionamento no YouTube. Quem acompanha o canal sabe que eu não trabalho com citações sem provas. E Força Mística não é esse caso. Nós temos sim provas bem fortes de que os 10 terrores realmente podem destruir o mundo. E por isso, Força Mística é a equipe mais poderosa de todos os tempos. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Até uma próxima. Tchau!